Om, Namastê. Espero que você esteja muito bem e que esteja tendo um ótimo dia hoje. Vamos à prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastmavat Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na aula passada, quando conversamos sobre a consciência, nós falamos sobre a independência da consciência em relação ao corpo, onde quem depende é o corpo, depende de algo é o corpo, e a consciência, ela não depende do corpo, ela é independente. Então, tudo o que venha a acontecer com o corpo não afeta a consciência. A consciência, ela não muda, ela é imutável, ela é sempre a mesma. Ela é sempre completa em si mesma, plena. Ela não precisa de nada para adicionar, para ela ser completa, para se melhorar. Ela não precisa retirar nada para ser completa em si mesma. Na verdade, quem precisa de todos esses aspectos é a mente. Se você observar, você procura aperfeiçoar a sua mente desde criança, trazendo mais e mais conhecimento para a sua mente. Então a sua mente se torna capaz de escrever, ler, coordenar o corpo, fazer escolhas. Toda essa evolução acontece na mente, todo esse progresso acontece na mente, iluminado, presenciado, testemunhado pela consciência, que é você. Aquilo que você vê é objeto, e aquilo que você é consciência. O objeto acontece na consciência, em você. Você não é um objeto e você é independente desse objeto. Então, essa é a aula que nós vimos no nosso último encontro. Um outro aspecto que eu gostaria que você tomasse atento, ficasse a par, é que quando você olha para o seu corpo, você vê, por exemplo, os seus pés, os dedos dos pés, o contorno do seu corpo. Então você tem o entendimento de que meu corpo vai até aqui, do meu pé até a minha cabeça. A minha condição física, ela tem um contorno, um limite. Então, muito estudante pode ter o entendimento de que a consciência também tem um limite, que seria o limite do corpo. A consciência tem o desenho do corpo, então. Mesmo na parte sutil, tem o desenho do corpo, das dimensões do corpo, das fronteiras
do corpo físico. E quando eu era pequeno, eu assistia um cartoon, um desenho, que era o Fantasminha Camarada. Era uma criança que tinha perdido o corpo físico e no plano sutil ela tinha outros colegas, amigos, conhecidos, e apesar de estar no plano sutil, ela via o plano físico como se estivesse ainda no corpo. Era o Gaspar, ou Gasparzinho. E no desenho, Gasparzinho tinha o contorno do corpo sutil dele igual ao do corpo físico quando ele ainda estava entre os vivos, vamos colocar assim, na manifestação. E quando ele se mostrava para os outros, apesar de ele ser muito amigável, ele assustava. Então, eu vi isso quando pequeno e eu até então achava, a consciência tem ela é limitada pela mesma forma do corpo. Mas o Shastra diz que não. O corpo tem a limitação, tem as suas fronteiras, onde começa, onde acaba, mas não a consciência. Então, a consciência, nós dizemos que ela é ilimitada. Ela não é limitada pelo aspecto físico, pela forma física. Não. Ela não tem esse limite. Então, o corpo é limitado, mas não a consciência. Porque o corpo acontece na consciência. Todos os objetos acontecem, aparecem, se manifestam na consciência. Qual é o contorno do espaço? Qual é a forma que o espaço tem? Claro, se fosse comparar o espaço como a água, que quando entra numa xícara tem o formato da xícara, quando entra no bule tem o formato do bule, eu poderia dizer, a água tem esse formato, mas não, a água não tem esse formato, ela não tem uma forma específica, ela tem a forma única dela, se é que podemos colocar desse jeito, que é não limitada e por um copo, por um bule. A mesma coisa o espaço dentro de um bule, de um copo. Eu poderia dizer que aquele espaço tem a forma, o espaço dentro desse copo tem a forma do copo. Não. O espaço que aparentemente parece ser limitado pelo copo ou pelo bule, na verdade é uma conclusão equivocada. Então, é o oposto, o copo toma lugar no espaço. E aparentemente o espaço dentro do copo parece ser limitado pelo copo, mas não é. Tá bom? Então a consciência, ela não é limitada pelo corpo, seja ele físico, grosseiro ou sutil, ou causal. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje e eu te encontro na nossa próxima aula. Om
Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om. Tudo de bom. Om.